agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês nesta noite. Daqui a pouco já vai ser manhã, e eu entendo que em nenhum lugar que eu passe, ou que me permitam me mover naquele lugar, é por um propósito vazio. Em todos os lugares que me é permitido entrar, é por um propósito latente. Então, desde que saí da minha casa em São Paulo, eu sabia que haveria jurisdições que me seriam permitidas entrar pela autoridade, claro, do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, para que nós pudéssemos nos expandir. Enquanto pensamos música, nos limitamos na arte. Mas quando entendemos que a combinação de sons, a combinação de harmonias, de sons, de melodias e de palavras, é algo que a Bíblia muitas vezes menciona como louvor, quando se tem um alinhamento com o céu. Mas nós não podemos chamar isso de adoração. E nem podemos chamar os cantores de adoradores. Me desculpem. Mas adoração não é música. Quando Jesus fala com a mulher samaritana em João 4, meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não fala, meu Pai procura músicos bons e virtuosos, cantores afinados, grupos harmonicamente irrepreensíveis. Ele fala adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós começamos a cavar o que é adoração, começamos a entender que a adoração parte de uma plataforma que não é sonora. A adoração parte de uma plataforma em que sempre é acompanhada por um sacrifício. A adoração começa em um momento importante em que Caim leva a sua oferta e Abel também leva a sua. Quando nós começamos a entender que existia uma oferta que poderia gerar um aroma e outra que não, entendemos os princípios da adoração. Vou repetir. Quando entendemos que uma oferta gerava um aroma e outra não, uma oferta tinha sangue, outra não, uma oferta tinha vida, outra não. Uma oferta era só o produto da terra, a outra oferta respirava e tinha vida. Não perca isso, não perca isso. Quando nós estruturamos a nossa mente e submetemos o nosso pensamento a um pensamento coletivo, é um senso comum, onde chamamos os músicos de adoradores. Os músicos são tangedores. Nós tangemos o nosso instrumento. 2 Reis 3 diz que Eliseu, quando está diante do profeta Eliseu, quando está diante do rei Jeorão, Josafá e o rei de Edom, e eles estão indo para uma guerra contra os amonitas. Durante 7 dias andam por um deserto e acaba a água e os mantimentos. Eles procuram um homem de Deus naquela terra, encontram a casa de um camarada chamado Eliseu.
Quando vão até Eliseu, quando Eliseu vê Josafá andando com Jorão, o reino do norte corrompido por Acabe, andando com o reino do sul preservado por Deus, Eliseu fica terrivelmente frustrado. A Bíblia diz que ele ficou constrangido, chateado, frustrado, enraivecido. Quando ele tem que lidar com essa situação, precisando profetizar para aqueles reis, ele pede para que entre um tangedor. E enquanto o tangedor tocava, a raiva de Eliseu foi passando. Aquela vontade de esganar Josafá foi passando. E ele pôde profetizar. Vamos lá ver isso aqui? Vocês estão com tempo? Eu ia passar batido, mas tem gente que gosta de saber aonde a gente está, né? 2 Reis 3. Bom, vamos ler do 10 em diante. 3:10. Se você não tem Bíblia, não tem problema, só acompanha, porque a fé vem pelo ouvir. Ok? 8. Em diante. 8 tá bom. Então perguntou o Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Os moabitas não queriam mais pagar o tax. Eles não queriam pagar os impostos, porque Acabe havia morrido. Então falou: ó, teu pai morreu, então daqui para frente acabou a dívida. Ele falou: não, vocês precisam continuar pagando. E esse era o motivo da briga. Vamos lá cobrar a briga deles então. Foram para cobrar, olha só. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Versículo 11, para quem está perdido. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 12, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, reino do sul, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ele nem falaria com Jorão. Ora, trazei-me um tangedor. Vou ler de novo. Ora, trazei-me um adorador. Não, o que está escrito aí? Tangedor. Vamos continuar? Parte B do versículo 15. Quando o tangedor tocava, o que aconteceu? Veio o quê? O poder de Deus sobre Eliseu. Qual que é a função de quem tange o instrumento?
Começou a entender agora qual que é a função? A função de quem tange instrumento, adorador é uma coisa, tangedor é outra. Vamos destacar bem. Tangedor, a função do tangedor, quando eu vou tanger, ou começo a tanger o meu instrumento, a minha função ou o meu propósito, eu devo me mover de que forma? Provocando a presença do Senhor. Agora tem gente que vai tocar música popular, o que ele vai levar? Ele pode levar alegria, ele pode levar nostalgia, ele pode levar saudade, ele pode gerar o que ele quiser. Ele pode se conectar com aquela turma na parte do corpo, ele pode se conectar na parte da psique, onde estão as memórias afetivas. Ele pode conectar na parte da alegria, as pessoas vão dançar. Agora, quando nós falamos desse nível de músico que é o tangedor, ele é um provocador da presença de Deus. Ou seja, ele é um facilitador. Quando a pessoa chega do trabalho, senta aqui no culto de quarta-feira, às vezes ele está chateado com o patrão, às vezes ele está chateado com o funcionário, às vezes num culto de sábado de manhã os casais vêm brigados, porque a mulher não sabe escolher, tem 498 sapatos, e na hora de se preparar para o culto de manhã ela chega atrasada, porque ela fala: eu não tenho roupa, eu não tenho bolsa, eu não vou com essa roupa de novo. Então chega atrasada, os dois chegam saindo, não vem nem se falando no trajeto inteiro. Só que quando chega lá na frente, estaciona o carro, a gente não faz ideia, mas estão brigados. Sobe ali as escadas, tudo brigado. Seu grosso. Quando o grupo de louvor entra aqui, qual que é a função dele? Limpar. Tirar todo o sentimento, através da combinação sonora. Uma mensagem inspiradora. Criar um ambiente que possa ser o ambiente necessário. E quando eu estou falando, eu não estou falando nesse ambiente físico, porque o que precisava ser mudado com Eliseu não era a casa dele, era o seu coração. Qual que é a função do tangedor? Facilitar a presença, provocar a presença, criar possibilidade de uma conexão entre terra e céu. Aí mudou tudo, porque agora nos movemos com uma consciência sacerdotal. Qual que é a consciência sacerdotal? Uma consciência de que quando vamos ministrar, temos a responsabilidade de criar conexão entre céu e terra. O sacerdote faz isso. Olha que responsabilidade para o tangedor. Nós somos tentados a nos conectarmos de forma horizontal. Porque se eu mostrar para uma criança um sorvete de chocolate ou uma barra de chocolate, a criança reage. Se você chegar com um saquinho do Elma Chips e você só fizer o barulho do saquinho abrindo, você já chama a atenção de quem está ao teu redor. Perceba? Quando nós estruturamos canções que elas são niveladas em nível almático. O que é o nível almático? É tudo aquilo que vai te massagear, que vai ser gostoso ao teu paladar, que vai falar que você vai vencer, que Deus fez tudo para você, que você é o centro do universo, que você vai conseguir e vai conquistar, que o gigante vai cair, a porta vai abrir, a cura vai chegar. São canções que fazem o quê? Te colocam em uma posição infantil, porque a criança só reage diante daquilo que ela gosta. Quando você começa a pensar onde a gente está,
a gente começa a entender que nós estamos bem longe do propósito. Porque nos sentamos em um banco confortável e achamos que o culto é para nós. Porque nós temos a sensação, não gostei. Essa palavra é muito dura. Essa moça, não sei, não senti nada de Deus ela cantando. O rapaz não me tocou. Quando a gente está nesse âmbito, a gente está só em um nível almático, que é o nível que a gente entende que nós estamos centralizados e sentadinhos no trono. Culto não se assiste, culto se presta. Aí mudou tudo. Sabe quem que assistiu o culto? Mesaque, Sadraque, Abednego. Eles estavam num ambiente. Quem que deveria ser adorado? A estátua de Nabucodonosor. Eles estavam num ambiente, sim ou não? Mas eles só assistiam. Eles não se curvaram, nem prestaram culto àquela estátua. Quando nós nos colocamos nessa posição diante do Eterno, apenas assistimos. Não tem diferença. Agora mudou tudo. Porque saímos da posição de centro, de trono, de nós, no núcleo, nós nesse ponto central, e quando nós estamos nesse centro, o Senhor não pode ocupar este lugar. Não perca isso que eu vou te dizer agora. Até agora eu falei sobre os tangedores. Nós vamos migrar agora para jogar luz sobre os adoradores. Quem são os adoradores? Quem são os adoradores? Quem são? Fala assim, eu. Fala. Paulinho, fala. Geise, fala. E por que ele tem que procurar, se está todo mundo aqui? Vamos lá ler? João 4. Vou pular logo para o versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. De novo. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha o que Jesus está falando aqui. 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Ou quer que eu explico? Explico? Explico ou não explico? Posso explicar? O que Jesus está falando? Ela pergunta onde, Jesus diz como.
Primeiro ponto. Segundo ponto, o verdadeiro tem que ser procurado, porque não é fácil de encontrar, ou seja, não é público. Em espírito, o Espírito, João diz o seguinte: eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Vamos conectar isso? Em espírito. O Espírito sempre aponta para o eterno. O fogo sempre arde de forma vertical. Se nós acendermos uma vela, colocarmos essa vela para baixo, a chama sempre arderá para cima. Por isso que João fala: eu vos batizo com água, mas vem um que aponta para o eterno. Vos batizará com o Espírito e com fogo. A Bíblia diz que havia uma nuvem no deserto, mas à noite, uma coluna de quê? Por que não era uma viga de fogo? Porque o fogo sempre aponta verticalmente. O que está falando isso? Está dizendo que o adorador, que é verdadeiro, não presta uma adoração pública, porque ele tem que procurar. E ela é em espírito, porque não é de forma horizontal, mas é de forma vertical. Vamos ver onde isso vai dar? Mateus 6,6. Só para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, Mateus 6,6. Olha só que legal esse texto aqui que está falando de oração. E aí eu vou fechar tudo para a gente continuar, para não cansar vocês, que o meu tempo já está indo tudo embora. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta do teu quarto, orarás a teu pai que está e teu pai que vem em secreto, te recompensará. Vamos de novo? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Adoração, a verdadeira, ela não é pública. A adoração verdadeira, quando nós percebemos, ela é carregada de sacrifício. Quando eu vejo Davi recebendo aquela água dos valentes, que vão até uma fonte, passa no meio de um exército. É fantástico esse texto em Samuel. Eu não vou parar para ficar lendo tudo, porque senão vou perder o tempo, vamos investir muito tempo e eu vou só contar para vocês. Ele está morrendo de sede no meio do deserto. Os 4 valentes passam por um deserto muito numeroso, passam lutando, chegam à fonte, enchem o alforje, voltam lutando. A Bíblia diz que a espada não soltava da mão mais, de tanto que lutaram. Entregam a água a Davi. Quando eles entregam a água a Davi, que está desfalecendo, ele vai virar a água para tomar a água. Quando ele lembra que aquela água tinha preço de sangue, ele deita a água como sacrifício. Quem estava sendo sacrificado ali? A água? Eu. José, no ápice da sua virilidade, é exposto ao assédio de uma bela mulher, segundo Paulo Joséfo. Ele, no ápice da sua masculinidade, da sua virilidade, quando a mulher de Potifar vem para ele, ele estava nem aí, ele estava sentindo os impulsos da carne. O que ele faz? Corre. Por quê? Ele estava fazendo o quê? Sacrificando quem? Ele. Quem viu? Só ela e Deus. Começou a entender de onde nós estamos falando?
Por que ele tem que procurar? Porque é nesses momentos que se destacam os adoradores. Começou a entender o processo? É no secreto. Por isso que ele tem que procurar. É onde ninguém está vendo. Não é aqui. Desculpe-me tropeçar com bolo. O que nós vamos fazer aqui então, Sá, se ninguém é adorador mais? Nós vamos entregar alguma coisa para ele no altar. Nós vamos alinhar o nosso coração com a presença dele. Nós vamos valorizar a presença dele neste lugar, entendendo, buscando e nos abrindo. Para isso que nós nos juntamos aqui. Para exercitarmos a nossa comunhão e a nossa fé. E a adoração começa quando o culto acaba. Aqui é um exercício onde nós vamos ter orientações. É o quarto dos filhos, onde teremos aumentado a nossa intimidade, assim como o quarto da tua casa, que é onde você tem a busca em secreto. E eu vou concluir contando uma história da minha vida, só para conectar e para que isso nunca mais saia da tua consciência. Nunca mais você vai esquecer disso que eu estou te falando. Eu fui criado pela minha avó com meu avô. Meu avô era colportor e trabalhou com comportagem 50 anos. Para quem não sabe o que é comportagem, é o vendedor de livros da casa publicadora, que vai de porta em porta e com prospecto, ele mostra a vida de Jesus, o grande conflito, e faz ali uma apresentação e tenta despertar naquela pessoa o interesse de adquirir aquele material. Eu fui comportar e eu vi como era difícil. Meu avô fez aquilo 50 anos. E ele ficava 2, 3 meses longe de casa. E eu ficava ali, companhiazinha para minha avó, e interagia com ela. Vocês sabem a história da música Bem Ali. E foi numa dessas experiências e tudo. E meu avô voltava para casa. Quando meu avô voltava para casa, quando eu sabia que ele estava em casa, que ele tinha chegado, eu não sei por que motivo, eu sabia que ele era meu avô, era o provedor, ele era a minha figura paterna, mas quando eu tinha que ter contato visual com ele, ou conversar com ele, eu ficava constrangido. Então, quando meu avô vinha num corredor, eu entrava num quarto, era casa de fazenda, assim, sabe aquela casa que tem um corredorzão, assim, tem quarto, aí aquela copa com aquela mesona, sabe? Aí tem copa e tem cozinha. Já viu casa de fazenda? Eu me bicava dentro de um quarto daquele lá e ficava fingindo que eu estava fazendo um negócio tal, para não ter que encarar meu avô. Eu odiava meu avô? Não, só tinha vergonha dele. E foi sempre assim, aí ia convivendo ali. Quando meu avô estava viajando, o primeiro pedaço de frango da panela eu que pegava. Repetia mais um. Tinha 40 Yakult na geladeira, num dia eu tomava metade. Trocava de canal a hora que eu queria. Quando meu avô estava em casa, era diferente. Então gerava uma autoridade, um constrangimento. E eu não tinha intimidade com ele, a ponto de me mover com naturalidade na presença dele. Olha isso. Quando eu fiz 18 anos, eu tirei a minha habilitação. Quem foi meu professor foi o meu avô. E quando eu errava os pedais na caravana dele, tinha uma caravanzona branca, ele beliscava a minha perna. Pensa só que terrorismo emocional aprender a dirigir com meu avô. Mas depois de passar no psicólogo, eu consegui tirar a habilitação. E aí meu avô falou, está com a habilitação em dia? Eu falei, está aqui, vô. Ele falou, então é o seguinte, nós vamos lá na minha terra, onde eu nasci,
e você vai entrar de férias agora em julho, você vai ser meu Uber. Eu falei, você vai dirigir para mim. Tá bom, vô. E pegamos o carro e fomos embora. E passei o mês todo viajando com meu avô. Barra Mansa, Pinheiral, Volta Redonda, Arapeí, Bananal. Foi aquilo ali tudo, conheci aquilo ali tudo igual a palma da minha mão. Areias. Ixi. Quando nós voltamos, um mês depois para São Paulo, eu percebi uma coisa. Foi as melhores férias da minha vida. Eu peguei manga no pé, colhi cana, aprendi a plantar milho. Primeira vez que eu pesquei, peguei um lambari no riacho. Foi fantástico. Convivi com meu avô. Teve uma ocasião que nós fomos dormir na casa de um tio meu, só tinha uma cama, eu dormi com meu avô na mesma cama. Quando a gente voltou para casa, para a convivência daquele ambiente onde eu me sentia constrangido, eu olhava nos olhos do meu avô e dizia, benção, avô. Quando meu avô chegava à tarde, eu ia com o chinelinho lá na sala. E punha o chinelinho no pé dele, tirava o pé dele com as meias, aquela caatinga terrível, e eu pegava aquilo numa respiração só e levava para o quarto e deixava ele com o chinelo. O senhor quer água, avô? Olha a diferença. Era a mesma pessoa? Eu era a mesma pessoa? O que mudou? Convivência, intimidade. Relacionamento. Entendeu porque na viração do dia, Hashem, o Eterno, vinha ao jardim? Relacionamento. Nos expandimos agora para várias chaves. Entendemos agora várias chaves. Está claro para nós o que o músico faz, o que nós devemos fazer como propósito, o que devemos fazer quanto adoradores e como aumentar a naturalidade diante da presença dele. Muitos de nós aprendemos sobre um pai severo, austero, exigente. E precisamos nos relacionar com ele de uma forma íntima, para que mesmo ele tendo características firmes, mesmo ele tendo um caráter firme, nós tenhamos intimidade. E a intimidade só é gerada com relacionamento. Nós podemos olhar os grupos americanos fazendo worship. Nós podemos assistir os DVDs e os vídeos no YouTube. Mas enquanto nós não tivermos uma vida de relacionamento com o Eterno, tentaremos fazer uma cópia estética daquilo que deveria ser essência. Aprendemos a tocar os mesmos instrumentinhos que ele, para criarmos uma forma estética daquilo que deveria ser a essência. Esse textinho que nós lemos aqui de João 4, ele fala antes, no primeiro bloco: se você tomar essa água que eu lhe der, você não tem mais sede. Está falando de quê?
Essência. Essência, não estética. A estética é o que está por fora. E nós nos apegamos à estética e à cosmética. Porque quando a gente esteticamente está, a gente cria uma estrutura cosmética. E a gente foi criado assim. Me perdoem falar isso, mas eu preciso falar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Segundo a Agenda Mundial, em 2023, a moeda deixará de ser física e passará por um processo de digitalização monetária no mundo todo. Você não vai escutar. Entretanto, estamos nós casando e nos dando em casamento. Que ano nós estamos, gente? Nós estamos no fim dos tempos. Aí já passei para outro assunto de tamanha importância. Vou voltar, que se eu entrar aqui, aí vai até 6 da manhã. Essência e estética. Essência, aquilo que vai dentro. Se beber, o que é beber? É tirar de fora e colocar para dentro. O que é respirar? Tirar o ar do ambiente e pôr para dentro. Se você beber, tirar o que está de fora e importar. O que é importante? Aquilo que você quer tirar de fora e importar para dentro. O que é importante é o que se tira de fora e que se internaliza. Se você beber da água que eu te der, você não tem mais sede. Se você internalizar a minha essência, você não precisa mais da estética. Você não é mais escravo da estética, entendeu a minha essência. Caminhamos em 3 plataformas: essencial, vital e estética. Ficamos alienados por décadas às estruturas estéticas. E esquecemos da essência e da vitalidade. Vital, o que te mantém vivo. Essencial, o que te preenche. Uau! Vital, o que te mantém vivo. Você vive sem água? Você entendeu o que Jesus está falando? Agora olha aqui, é uma coisa interessante, só para a gente acabar aqui, que já foi todo o meu tempo. Qual que é a fórmula disso aqui? H o quê? É o quê? É hidro? E 2 de oxigênio. O índio sabe que isso aqui é uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio? O que ele faz? Só bebe. E se você, sabendo de tudo, sei que é uma molécula de hidrogênio, sei que é 2 de oxigênio, existe uma estrutura também antiga do ozônio, que é a terceira molécula de oxigênio, a oxidação, que faz com que, em contato com qualquer ser vivo, bactéria, fungo, vírus, ele oxida, sabe de tudo. E não bebe. Só para terminar, sem perder a atenção. Sabe de tudo, sabe que é hidrogênio, sabe oxigênio, sabe como a estrutura toda, sabe como ela entra no corpo, sabe como que o corpo capta aí, sabe de tudo, e não bebe. O que acontece? Morre. Estamos num ambiente, como se estivéssemos num deserto, e encontramos um oásis. Podemos mergulhar neste oásis, as pessoas vão nos ver cheio de água por fora, mas ela precisa estar dentro. Estamos num ambiente cheio de oxigênio, mas se não importarmos ele para dentro, a cada 5 segundos, morremos. O que Jesus está dizendo é isso: importem a minha essência e vivam. Vamos nos colocar de pé. Vamos entregar alguma coisa nova, autêntica neste altar. Vamos dar início a um processo.
Vamos criar intimidade com Ele. Isso pode ser através da oração, da leitura, do louvor. Damos início agora ao processo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno, e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Feche seus olhos e cante para Ele. E todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno, e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. Cante para Ele. Louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. É diante deste nome que todo joelho se dobra. É diante deste nome que toda língua confessa: Tu és Senhor. É diante do nome de Jesus, e foi-lhe dado o nome sobre todo nome. É o nome de Jesus, Jesus. Este nome tem poder. É o nome de Jesus, Jesus.
inferno se estremece. É diante desse nome que a doença tem que sair. É o nome de Jesus. Jesus, este nome tem poder. É o nome de Jesus, 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 esse nome tem poder. Quando tentamos cantar algo que não está com a letra no telão, nem está clara para nós a melodia, é sinal que estamos nos esforçando para sairmos da posição de espectadores. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Não somos mais passivos. Queremos entregar algo para Ele no altar. Onde é o altar? Vamos entregar algo para Ele no altar essa noite. Vamos entregar algo para Ele no altar essa noite. Vamos soprar a cinza velha nesse altar que já foi incendiado. Vamos. E vamos fazer arder novamente alguma coisa nesse altar. Quem topa diz amém. Então dá um sorriso. Fala glória a Deus baixinho. Dá um abraço nessa pessoa que está do lado aí. Fala, é só o começo. O melhor está por vir. Glória a Deus. Essa aqui vocês sabem, vamos cantar juntos essa aqui para ele. Vamos falar que ele é bem-vindo aqui. Amém? Vamos falar que ele é bem-vindo. Vamos falar que a presença dele é valorizada por nós, ele é bem-vindo. Vamos dizer assim, ó. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Se tiver a letra, pode colocar pra gente, para todos acompanharem. É tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. É tua presença. Por isso a tua noiva diz que tu és bem-vindo, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Deixa fluir, deixa fluir. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga graças a Deus, Senhor. Senhor, Senhor, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, é tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor
é tua presença. Por isso a tua noiva diz em alto e bom som: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar. É o sermos inundados por tua glória, Senhor Santo. Que lindo! Em vozes, que lindo! Vamos cantar assim agora. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Que entre o Rei Jesus, o Rei, eu abro meu coração. Eu pergunto e você responde. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. E quem é o Rei? Quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. Põe a mão no coração e diga: é o Rei. E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. Permanece com a mão no teu coração e declara para ele assim, ó: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. O trono é teu, Senhor. O domínio é teu, Senhor. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. O governo é teu, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo
presença genuína aqui. Desperta em nós a vontade cada vez maior de nos relacionarmos contigo. Olha para mim. Em uma cerimônia de casamento, alguém precisa se preocupar, e eu entendo isso. Alguém precisa se preocupar com a ornamentação. Alguém precisa se preocupar quem vai fazer o cerimoniete, a bênção. Alguém precisa se preocupar onde estarão as alianças, quem vai entrar, que tipo de flores estarão fazendo a ornamentação, que tipo de canções serão cantadas, que tipo de vestido a noiva vai usar, que tipo de sapato, que tipo de grinalda, que tipo de maquiagem. Você começa a perceber que quem está preocupado, quem está produzindo, já fez uma festa de aniversário do teu filho. Você é a única pessoa que não curte a festa. Por quê? Porque você está preocupado se vai chegar o salgado, onde vai pegar o doce, se o bolo está certo. Você começa a perceber que nós somos tentados, isso é normal. Nós somos tentados a nos preocuparmos com as bodas. Estamos preocupados com a estética deste grande dia, enquanto o noivo só quer encontrar uma noiva apaixonada. Vou repetir. Enquanto a noiva está muito preocupada, quem vai tocar, quem pode tocar, quem sabe tocar, quem sabe tocar, que roupa tu vai usar, que roupa tu não pode, que roupa tu pode, que instrumento que vai ter, se vai ter violino, se vai ter piano, se vai ter... Oi? O noivo só quer encontrar uma noiva que o ame. Se eu pedir para você falar características do seu melhor amigo, você flui. Do seu pai, você flui. Da sua mãe, você flui. Características positivas do seu cônjuge, você flui. E quando precisamos nos mover de forma livre e espontânea diante dele, nos trancamos. Oi? É uma coisa errada. Por quê? Fala comigo, tudo é processo. E esse processo tem início right now. Dá um sorriso, gente. Vocês estão muito tensos. Dá um sorriso para cá. O processo teve início agora. Que processo é esse? Para quem chegou depois? Responde. Intimidade. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Glória, louvor, adoração. Enquanto você toma o teu assento, pode tomar teu assento agora, vou deixar você de pé, mas você vai cansar muito. Muita coisa para vir ainda. Eu tenho mais 5 minutos. E eu vou gastar esses meus. Eu vou investir os meus 5 minutos cantando 14 ainda. Oh glória! Deus está multiplicando esse tempo aí. Eu preciso cantar uma canção que eu compus baseada numa experiência com a minha avó. Vocês deixam? Eu sei que tem uns grupos aí, todo mundo já se está falando demais. Eu vou cantar essa canção que ela tem o título de Bem Ali. Conta a história? Não, pode cantar a música direto sem contar a história, sem contextualizar. Vocês que não. Eu sou bom de história, eu conto cada história que vocês não acreditam. Pode contar a história? Então vai. Quem já sabe a história, sinto muito. Aqui é democracia, a maioria finge. Uma pergunta que eu quero fazer: vocês estão sentindo o ambiente
Está sentindo o ambiente? Isso é a coisa mais gostosa que tem. Por isso que Davi falava: eu não me apressei em sair da presença. Esse cara já vivia isso, milênios atrás. Eu não apressei. Esse lugar é maravilhoso. Que lugar? O ambiente da presença. A minha avó me criou, minha mãe me teve. Eu não conheço meu pai é estrangeiro. Minha mãe é uma negra brasileira. Eu sou mistura de negro com branco. E por isso que eu nasci meio sarará, com o olho claro e uma loucura toda que muito brasileiro tem por aí. Desculpe me falar rasgado assim, mas minha avó me criou junto com meu avô. Minha avó me deixou uma herança vasta, por isso que eu posso me dedicar para a música. Minha avó me deixou uma herança muito valiosa, graças a Deus eu tenho como me dedicar integralmente para a música. Sabe quanto que ela me deixou? Vocês já pensam em dinheiro, né? Ela me deixou a fé. Fala comigo, fé. O que é fé? Certeza e a convicção de fatos que não se... Então pronto, nós temos tudo. É a fé que produz a esperança. O que é a esperança? Se expandir para o futuro, se apropriar de alguma coisa e trazer para hoje, para que você possa vencer mais um dia. Ou, quando Paulo está açoitado dentro da prisão, o que ele faz? Se expande para o futuro. O que ele faz? Se expande para o futuro. Consciência. Se apropriou do grande dia. E aquelas chibatadas, os vergões, já não tinha mais importância. Por quê? A aprovação lhe gerou esperança. Outro dia a gente fala disso. Vamos voltar de novo. Voltar de novo é ótimo. Vamos voltar. Eu e minha avó, nos sentávamos na frente da nossa casa, meu avô trabalhando, só eu e ela lá, uma casa com 5 quartos, aquela casona grande, e ficava só eu e minha avó ali. Depois que minha avó foi ficando velhinha, eu entendi por que Deus tinha permitido eu vir a essa terra. Ela cuidou de mim, mas quando ela ficou velhinha, eu cuidei dela. Então, nesse período, ela tinha rituais que ela fazia comigo. Um ritual que eu tenho muita saudade era o pôr do sol. E a gente sentava e ela cantava os hinos, o 12, vinde povos do Senhor, cantava vários, sejas louvado, e cantava comigo ali, e eu ficava ali com a minha avó, era o companheirinho dela. Toda a filharada foi embora, só ficou eu e minha avó, imagina só, naquela casona. Daí, gente, de vez em quando a vara da infância passava lá, quando quebrava alguma coisa, né? Fazia alguma traquinagem aí, a vara da infância era a vara de goiabeira. Ia lá na goiabeira, ela falava, escolhe a vara da infância lá que você vai, hoje você vai dormir com a esquentada. Você sabe o que queria dizer, né? Eu dormia, eu ia lá e pegava a vara e ficava escolhendo lá, essa aqui vai doer muito, essa aqui outra. Quando tinha conselho de classe no colégio, minha avó ia, vamos meu filho para o conselho de classe? Não, vó, eu vou ficar aqui, eu não estou muito bem não e tal. E minha avó ia para o conselho sozinha. Quando ela voltava, eu estava com 2 calças jeans, uma calça de moletom em cima, todos os agasalhos que eu tinha, eu punha. Touca. Por quê? A vara da infância ia comer. Mas não é disso que eu estou falando. Saudade, como que pode ter saudade disso, gente? Minha avó sentava comigo na frente de casa, colocava uma bacia com 12 laranjas ali, até mais às vezes, uma bacia assim, e ela ficava descascando, e ela ia me contando histórias repetidas, mas que não deixavam de ser interessantes. E eu ficava atentamente ouvindo a minha avó, que tinha uma fluidez muito grande no português, era uma mulher que declamava grandes poesias, lia muito, tinha uma sabedoria, não tinha estudo, tinha sabedoria. E ela depositava isso em mim de forma oral, conversando, coisa que a gente não faz mais hoje. E eu ficava horas ouvindo a minha avó despejar filosofia em mim. Histórias com fundos morais, era maravilhoso. E eu ficava ali pequenininho escutando as histórias, os desfechos. E ela descascando aquelas laranjas, enquanto isso o sol ia se pondo. Ela parava de descascar e falava assim, meu filho, quando eu vejo o sol se pôr aqui,
Eu sinto uma saudade, eu não sei do que, não sei de onde. E eu não ficava sem entender o que a minha avó queria dizer com aquilo. Saudade? Como assim? Ela sentia alguma coisa que ela chamava de saudade. E o tempo foi passando, pastor. Quando foi em 2009, a minha avó faleceu. E ela descansou no Senhor. Cerca de 2 ou 3 meses depois do sepultamento da minha avó, eu encontrei um texto em Gênesis 3. Depois você dá uma olhada lá, não vamos abrir agora. Mas que diz claramente que na viração do dia, na hora do pôr do sol, o próprio Eterno vinha ao jardim para criar relacionamento e intimidade com o homem. E por muitas vezes, ele vinha na viração, até que um dia, ele chega no jardim e o homem havia se escondido porque estava destituído da glória pelo pecado. O Eterno pergunta: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Adão, onde você está? E essa pergunta é uma pergunta retórica, porque Deus, onisciente, sabia onde ele estava. Mas ele estava perguntando: Adão, onde está o seu coração? Quando eu encontrei esse texto em Gênesis 3, lembrando do que minha avó falava, eu vi um Adão saindo do Éden e não tendo acesso mais ao Éden. E eu comecei a imaginar um Adão olhando o pôr do sol dia após dia, e agora de fora do Éden, olhando para dentro do Éden, olhando o pôr do sol e sentindo saudade da presença do Eterno. Quando isso me saltou à consciência, eu comecei a escrever uma canção chamada Bem Ali, porque eu entendi que o que minha avó sentia era um reflexo após milênios do que Adão sentiu pela falta do pai. E aí eu escrevi, me pondo na posição de Adão, de fora do jardim, olhando para dentro e falando: meu lugar não é aqui, o meu lugar é bem ali. O meu lugar não é aqui fora. Ele tinha o mundo todo, mas ele ansiava estar na presença do Pai. E eu compus essa canção, por título, Bem Ali. Esperava por Deus ao ocaso do sol, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar. Bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Quando o sol se põe, sinto um grande vazio. É
é saudade do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer. Sinto vontade de estar bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali. Bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Embora nós tenhamos sido condicionados por um pensamento e um desejo de ir ao céu, porque o céu é um lugar maravilhoso, com ruas de ouro, com portas de pedras preciosas, com lago de cristal. Nos expandimos e nos abrimos para a consciência de que o valor real do céu é podermos nos assentarmos aos pés dele, ouvirmos a sua voz, ouviremos as histórias da eternidade, não seremos mais submissos às leis físicas da gravidade, do tempo, e seremos revestidos pela sua presença. Precisamos voltar a amar a presença e a vinda. Bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Bem ali, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Bem ali. Deus abençoe todos vocês. Gostaria de orar com vocês, assim como vocês estão, fechem os olhos, vamos fazer uma breve prece ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este dia, por este momento. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu, como já falamos,
que o Senhor possa nos escoltar com tua presença, nos escoltar, que os nossos lares tenham a tua presença e que tenhamos o céu nos nossos lares hoje, para que um dia o céu tenha os nossos lares. Pedimos, ó Pai, que o que foi iniciado aqui nesta noite não seja interrompido, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que possamos permitir, através de um alinhamento do nosso coração, que as algemas que nos prendem caiam, que os ferrolhos que nos amarraram por muito tempo sejam despedaçados pela luz da tua palavra, que tenhamos intimidade contigo. Abençoe aqui cada ministério representado, cada grupo, seja grupo misto, seja uma banda, seja um quarteto, seja um solista, seja, Senhor, um coral, Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos ministradores possam cantar com cada um deles, e que nós possamos sair cheios, transbordando da tua presença e da tua glória. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês.